Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra, feita por você e pra você. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber ele, que é meu brother, meu irmão, fechamento, sangue e coração. Cara que vem desenvolvendo um trabalho sensacional no que diz respeito aí à perspectiva social, ambiental. Eu tô falando de Augusto, Carlos Augusto, meu parceiro cientista social, que hoje vai abrilhantar o nosso momento compartilhando um pouco do seu conhecimento a respeito de um tema que é extremamente relevante para a nossa sociedade. Nós vamos bater um papo aqui sobre um diálogo a respeito de território e racismo ambiental. Fique com a gente até o final, deixe seu comentário, tá? Dê o seu posicionamento que a parada vai ser maneira. Mas vamos parar de conversinha fiada e vamos chamar ele, que é o cara que vai brilhantar a nossa noite aqui, tá? Porque esse papo ele já está programado já faz tempo. Só que agora que o cara conseguiu a agenda para estar aqui trocando essa ideia com a gente. Augusto Júnior, meu parceiro, bota a cara, amigo Brasa! E aí, meu parceiro? Boa noite. Tudo bom, Cris? Boa noite, gente. Tudo bom? Muito Tudo feliz ótimo. com o convite. Muito feliz com o convite e espero contribuir aí, né, com essa discussão aí que é muito importante e temos que atentar nossos olhares para essa discussão que cada vez está ganhando mais relevância, né, dentro do espaço social. Ah, show de bola. Augusto, a gente que agradece, tá? A sua presença aqui. Sei que a sua agenda é lotada, né? Pelos projetos que você vem desenvolvendo, estudo, trabalho. E ter esse momento aqui, cara, ter você aqui conosco aqui é fenomenal, né? É sensacional. Então, assim, muitíssimo obrigado mesmo por você estar aqui compartilhando o seu conhecimento com a gente. Show? Mas, assim, aqui a gente não é fofoqueiro, mas a gente adora saber da vida dos outros, né? A gente quer saber da sua história. Augusto, quem é você? Conta aí pra gente um pouquinho da sua vida. Então, eu sou Carlos Augusto da Silva Júnior, né? Sou natural do Rio de Janeiro e moro aqui no Rio Grande do Norte desde 97, né? E ao longo de toda essa minha perspectiva aqui no Rio Grande do Norte, né, percebendo enquanto um homem negro, crescendo dentro dessa perspectiva, né, eu fui me engajando, né, em movimentos, pensando sempre essa questão racial, né, que foi algo que isso já foi desde casa, né, que eu já vinha aprendendo, né, entendendo que eu não sou igual aos outros, entendendo que eu tenho que ser 2 vezes melhor. Então, isso somado hoje, né, onde eu estou inserido, foi fundamental para construir essa base, né? E hoje eu estou, né, consegui me formar, consegui direcionar um estudo pensando nessa perspectiva racial, então eu consigo levar ela comigo, esse ponto de análise que é tipo uma chavinha que a gente liga assim, né, que a gente, para todo canto que a gente for, a gente leva ela, né? Então eu trouxe para essa perspectiva ambiental, né, porque até de vivência dentro da universidade, dos projetos do PET, né, pensando em ensino, pesquisa e extensão, para além dos muros da universidade, pensando em impactar as comunidades, que eu venho sempre me atentando a essa perspectiva, né, ambiental, né? E hoje eu tenho formação em ciências sociais, né, sou cientista social, também tenho formação técnica em agroecologia, e hoje estou no bacharelado de ciência da computação. É sempre uma mistura de coisas que eu considero fundamental para, enfim, né, são sempre buscas, né, e aí eu consigo fazer essa interseção entre essas informações e ciências, né. Que massa. O homem não para. Que massa. Satisfação, cara, estar com você mais uma vez trocando essa ideia. E o tema hoje é maneiro, né, cara? O tema hoje é maneiro e gera dúvida, né? Falar sobre território, falar sobre racismo ambiental. A gente entende que o racismo é algo estrutural, né, na nossa sociedade e acaba assim, se ramificando em diversas áreas, né?
Mas, assim, para a gente contextualizar, né, vamos assim, começar conceituando. O que é território? O que a gente pode entender como território? Peraí que deu um... Tá ouvindo aí? Tem um bug no meu Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo mais agora. Calma aí. Só uma falhazinha, mas a gente já tá de volta. Negão, responde pra gente aí a parada. Vamos começar aqui conceituando, né? O que é território? Ao olhar, né? Ciência social, o que é território? Eu acho que esse conceito de território é sempre um conceito que a gente bebe muito da geografia, né? De entender o espaço, entender as relações, né? Entender o espaço físico mesmo, né? E para além do espaço físico, e também entender o campo simbólico, né? Que é a cultura, toda a estrutura que está por trás de todas essas relações, né? Então, quando a gente vem discutir essa questão do racismo dentro de um território que tem históricos sociais, né, de povos tradicionais, né, que vivem ali, que estão permanecendo ali, né? Então, a gente traz esse olhar para essa questão do território estritamente pensando nessas comunidades, nesses povos, né? Então, o território, para além desse espaço que a gente entende das fronteiras, né, dos estados, dos municípios, também é esse campo de interação social, né? Então, onde as limitações, onde os confrontos estão todos ali, né? Então, é um ponto de análise, um dos pontos de análise, né, que a gente tem para tratar essa questão, e sempre partindo desse ponto de análise, né, o território, sempre esse espaço que a gente não toca, mas a gente consegue perceber, né, consegue entender um sotaque, consegue entender um espaço, uma linguagem específica de cada local, né? Então, o território indo assim, além do espaço geográfico, né? Isso. Espaço de intelectualidade, espaço de fala, né? O espaço de cultura. Massa, Isso. Essa perspectiva. É sobre essa perspectiva que a gente vai pautar aqui. E, assim, a partir da sua perspectiva de vida, a sua experiência, como que você entende, conceitua o racismo? Cara, o racismo eu conceituo como uma concepção falha, né? Que foi disseminada num período onde se usava princípios da biologia, né? Princípios de inferiorizar e de categorizar seres humanos do mesmo princípio que se categorizavam a evolução animal, né? Digamos que tratando na mesma categoria, né? Então, quando o racismo ganha força dentro desse entendimento científico, né? Então, ela vira algo de distinção que vai fazer com que pessoas fiquem no direito de falar que é melhor do que outras, né? Então, o racismo está muito nesse local, né? Dessa construção, né? Estrutural, né? Que está operando dentro dessa cientificidade, né? Teve essa legitimação, né? E essa legitimação não veio só na ciência, né? Veio na ciência jurídica também, que bebeu muito dessa fonte, né? Que é o positivismo, né? O positivismo que traz esse olhar, né? Querer olhar para as questões humanas sem levar em consideração fatores culturais, né? De território, né? E querer categorizar como se fosse uma coisa só, né? Então, acho que uma das definições para o racismo que eu considero é essa falha desse pensamento científico que foi construído, né? Em cima desses estereótipos que se perpetua até hoje, né? Então, meio que se consolida uma estrutura em cima desse pensamento. Então, tudo que você quer distanciar e sair desse local é algo que provoca, que chama atenção e que incomoda, né? Então, é muito difícil também discutir racismo, falar sobre racismo, porque é um local que sempre pessoas vão se sentir ofendidas, mas não é uma ofensa pessoal. A gente vai falar de estrutura. Quando a gente fala de branquitude, é a estrutura que é maior que a pessoa, né? Então, a gente já entra nesse conceito da sociologia, né? Que é uma coisa que é externo a gente não tem um controle dela, né? Então, mesmo a gente não concordando, aquilo vai acontecer e o racismo é uma ponta disso, né? Que opera dessa forma. Tô ligado. E é algo covarde e sorrateiro, né? Porque, assim, já ouvi muito falar que no Brasil o racismo dá certo.
Porque o racista fala que não é racista e o preto não se considera preto, devido justamente à atrocidade racista sucumbindo, né, ocultando, né, toda essa perspectiva de resgate da ancestralidade, essa perspectiva de buscar saber mais sobre si. E, assim, discussões como essa é super interessante, porque a gente precisa entender e aceitar que existe para poder lutar contra. Porque se a gente ficar nessa fantasia de que não existe, não, que moro num país tropical abençoado por Deus, é tudo de bom, não é, a gente nunca vai cair na realidade que precisa, né? A gente vai só sentir essa atrocidade racista e não vai se desenvolver, né? E a gente sabe que há diversas formas do racismo, né, se manifestar na sociedade brasileira. Mas, assim, explica pra gente que parada é essa aí de racismo ambiental. A parada aí, pra mim, é nova. Então, racismo ambiental é trazer uma perspectiva para esse olhar aplicado a uma questão ambiental mesmo, assim, entender que por que tem territórios que é institucionalizado para que se jogue lixo, ou que se polua um rio, ou que se tire uma comunidade dali para entrar um condomínio e a comunidade que está ali ir para um canto mais longe, né? E fazendo que todo um ciclo que muitas dessas comunidades têm com o território, né? De entender, né, a mata, de ter sua relação específica, que dentro da cultura negra a gente traz isso para um local muito sagrado, né? Então, esse lance com o território para dentro da cultura negra vai para o campo do sagrado. Então, é entendendo que tem povos que estão sofrendo com essas questões, né? Então, os indígenas no Amazônia, né, com os madeireiros, então, o que legitima tirar o território deles em detrimento de uma economia que quer tirar a madeira de lá e quer vender e tudo mais? E como é que é isso, né? Como é que a gente passa por cima desses povos que já estavam aqui, né? Então, eu trago essa discussão atentando, né, nessa perspectiva de analisar como é que é meu contato ali com o Lago Azul, né? Desde os meus 3 anos que eu estou ali nesse território aqui de Nísia Floresta, Parnamirim, Nísia Floresta, nessa transição, nessas fronteiras, né? Que é só uma rua e um limite, né, de uma rua faz com que um interbairro não entre ou que uma coleta não vá, que isso, né? Então, como é que a gente entender isso, né? Se a gente está na ponta de um município e está no começo, no final para outro. Então, como é que é entender esse campo simbólico dentro da cabeça das pessoas mesmo assim, né? Tipo, resolver um problema. Quem está aqui se sente muito mais pertencente a Parnamirim do que Nísia Floresta, exceto no período de eleição, né? Então, como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende que estão chegando os condomínios, está tendo uma expansão imobiliária natural, está acontecendo, né? No Natal está se expandindo para essas regiões metropolitanas, e a gente tem um reservatório de águas imenso nessa região de Nísia Floresta, né? Que a gente olha e percebe que, olhando assim no mapa do Rio Grande do Norte, assim, eu trouxe essa, né? A gente olha Natal, né? Que tem aqui, acho que é o Rio Potengi, aquele ali grandão, né? Acho que, se não me falha a memória, né? Eu não tenho. Mas se a gente olhar para essa área marcada, que representa essa região aqui de Nísia Floresta, de Pium, do Lago Azul, é algo que a gente fica, poxa, quantos reservatórios de água tem aqui, quantas lagoas tem? E essas lagoas que a gente está vendo são lagoas que estão lá sempre, fora as lagoas que tem no período de chuva. Então, como é que é para essas pessoas que moram aí, que convivem aí, que estão permanecendo aí, conviver com todo esse avanço, né? Avanço que eu digo dos condomínios, né? Perder o lazer, final de semana é algo que fica insustentável ir para a lagoa, as pessoas aí ficam só como um serviço para esses condomínios que estão chegando. Então, o racismo ambiental opera nessa legitimidade que as pessoas de fora, grandes empresas, têm de fazer coisas que não é benéfica, que pode deixar a pessoa com a saúde e vulnerabilidade, né? Então, coleta de lixo, né? Você tirar a pessoa do seu território. Então, são um dos fatores que caracteriza, né, o racismo ambiental, né? Então,
Um exemplo mais distante é você pegar países que tem mão de obra mais barata e você ir lá explorar e ir lá deixar todo o seu lixo depositado, sendo que onde está vindo o lucro é para um outro país, né? Então, é muito essa lógica também dentro de um colonialismo, né? Então, e está muito travestido dentro das nossas relações sociais do dia a dia, né? Então, quando a gente traz o racismo ambiental, é a gente pensar assim, não, então por que tem pessoas que sofrem com isso, sendo que outras pessoas não, né? Então, seria essa perspectiva. É interessante você falar essa parada das lagoas, porque assim, da área de lazer, né? Vem pessoas com dinheiro, né? Com estrutura financeira forte, equipa aquela área, monta o negócio ali, num ambiente, né? De outras pessoas já que já viviam ali, que tinham uma relação, que não tinha uma relação capitalista, né? Com aquele ambiente ali, capitaliza aquele ambiente e bota essas pessoas para trabalhar. Não é? Quando você falou da parada aí das empresas que vão explorar a mão de obra, eu pensei justamente nessa questão. O que faz essa pessoa ir para determinada região, explorar a mão de obra lá, usar aquela riqueza lá e deixar os dejetos lá? Qual é a perspectiva dessa classe em relação a essa outra para poder agir em detrimento dela, agir de forma a subjugar e agir de forma que elas não fossem relevantes? É uma perspectiva de inferioridade que a gente entende, então, como uma perspectiva racista, né? E trabalhando na ideia de que a maioria da população brasileira era negra, e, infelizmente, a maioria da população não tem um poder aquisitivo tão elevado, é a maioria da população negra que sofre com essa questão. Então, acho que eu estou começando a entender um pouco essa questão de racismo ambiental aí, tá ligado justamente ao ato de menosprezar o outro e de usar o território do outro, né? E desvalorizar a sua existência lá. Mas assim, você já falou, mas eu gostaria que você falasse de forma mais clara pra gente, pra galera que tá em casa aí assimilar bem. Qual é a relação entre território e racismo ambiental? Posso tirar essa imagem, Augusto? Pode. Vou usar aí. Pode. Então, essa relação, ela se dá nessa legitimidade de institucionalmente ter esse direito, né? Que eu vou dizer que é violado, que a pessoa não tem para onde correr, a pessoa não sabe que está sendo violentada, a pessoa não sabe. Sofre os efeitos, né? Os efeitos, saúde, né? Você pede uma assistência, você não consegue uma alternativa, você tem toda essa dificuldade de resolver um problema, sabe? Então, fica muito nessa coisa, dessa negação. Nessa negação. Você fala assim, não, vou lembrar que existe em período de eleição e tudo mais, como é a situação aqui, porque lá no Lago Azul a gente tem um problema de coleta de lixo, assim, como em todas essas áreas, assim, não é só lá. Mas aqui em Parnamirim, ficar sem lixo, na pandemia ficou sem lixo um período, foi aquele caos, sabe? Então, por que tem cantos que ainda permanecem assim, cantos que tem culturas tradicionais, sabe? Existentes, tem uma biodiversidade que está perdendo espaço também para essa. É tudo uma relação de interesse, né? Então, fazer com que, quando o capital entra ludibriando as pessoas, dizendo essa falsa crença do desenvolvimento, né? Que está estritamente ligado ao econômico, só se pensar nisso, a gente passa por cima de todos esses outros fatores ambientais e sociais, né? Então, legitima que as outras pessoas cheguem no território e aí faz com que você faz. Não, eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu tenho é trabalhar. Tem que dar graças a Deus que essa pessoa chegou para trabalhar. Então, vira uma relação muito complexa, porque estamos falando de pessoas que precisam trabalhar e não estou desqualificando isso. Não, pelo contrário, estou trazendo um ponto de análise para que essas pessoas possam ver e falar assim, por que eu? Por que aqui? E onde é que eu tô, assim? Como é que tá sendo essa divisão dessas coisas, assim? Dá para ter um empreendedorismo sustentável, ambiental, ligado, integrado com a natureza, princípios agroecológicos? É isso que está se discutindo no mundo, né? Nessa agenda, né? de 2030. Então, são essas
questões assim, né, que é muito complicado, é difícil você disseminar, falar que a pessoa é racista. Então, quando a gente fala racista ambiental, fala que ambiental o quê, não sei o quê, sabe? Então, é isso, é um racismo dentro do racismo que vai perpetuando, né? Então, é uma coisa que está ligada, tá junto, tá assim, sabe? E é algo que vale frisar que não comete só as pessoas negras, né? Indígenas estão sofrendo isso desde que estão resistindo na terra, né? Então, é mais uma questão de território também, né? Porque é uma questão também de legitimidade, de países falar assim, vou depositar o meu lixo aqui, como acontece na África, país depositando toneladas de lixo e deixando aquilo lá, como se fosse normal para aquela pessoa, conviver com aquela realidade, e depois usar disso para ganhar dinheiro, né? Pegando as imagens das pessoas negras na África, falando que vamos ajudar essa população, mas sem entender que muito dessa conversa midiática, econômica, usa dessa história, usa do povo negro para lucrar. E aí é claro que essa discussão do racismo ambiental ela não vai estar em evidência assim muito, né, por causa que é muito interesse, vai entrar, mexer com interesses diversos, né, de terra, mexer na terra, madeireira. Então são coisas que historicamente essas lutas estão dentro do território brasileiro. Assim, né? Teve vários e vários movimentos sociais que tentam lutar nessa questão do território. Então é só uma ponta assim nessa relação. Tô ligado. É complexo de se entender quando a gente não busca discutir. Porque quando você está discutindo aqui agora, as coisas estão interligadas. Eu começo a perceber que, caramba, então, essa voracidade de destruição, né, da floresta, invasão de matas com a justificativa de evolução urbana, não é que a evolução urbana seja ruim, mas, assim, está degradando o ambiente com o qual a pessoa já se relaciona há tempo. Menospreza a perspectiva daquelas pessoas ali, né, em prol do lucro. Porque quando se pensa, usa a justificativa de que é para o bem urbano, mas assim, o que é para o bem urbano? É para criar um condomínio, para criar um resort, é para criar, uma estrada que vai possibilitar o maior, a melhor transporte de madeira, ou seja lá o que for, mas assim, destrói o ambiente, destrói o relacionamento das pessoas com aquele ambiente. Então, assim, é possível pensar e promover o desenvolvimento urbano de forma sustentável, como você falou. Você falou aí da agroecologia, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da agroecologia, o que é essa perspectiva agroecológica? Então, a agroecologia é um conhecimento super antigo, que hoje a gente usa esse termo agroecologia para construir algo que falar assim, vamos ter um olhar sustentável para essas questões, né, dentro da agricultura, né? Então, como é que a gente pode ter uma produção sustentável de alimentos, né? Isso integrado o nosso dia a dia, fazer com que a gente traga os princípios da permacultura, que é você entender, né? É uma cultura de permanência, é você entender seu território, né? E seu território, com base no que você está ali no seu dia a dia, você ir construindo toda a sua autonomia, sabe? Uma coisa bem autossustentável. Você pensar na sua produção de alimentos, você pensar no seu reservatório de água, você pensar no seu... Você aproveitar o máximo que puder, sabe? Da natureza, do que está disponível, né? Então, quando a gente traz isso trazendo para um contexto social, as comunidades tradicionais vivem muito bem com esse contexto, né? Da agricultura, fazendo tipo agrofloresta, que é um sistema de plantio que a gente concentra matéria orgânica, e isso evita que a gente tenha só um tipo de plantação, a gente consiga cultivar mais plantas, né? Então ter essa integração, né, ligado ao bem-estar, né, fazendo que a gente também saia dessa lógica do agrotóxico, né? É mais se olhar para a produção orgânica, né, tendo essa metodologia, essas técnicas antigas aplicada no nosso dia a dia, né? Para sair um pouco também dessa lógica porque também é uma questão de segurança alimentar, né? Que a gente discute isso, né? Então, a gente ter a autonomia da gente poder plantar, ter isso no nosso dia a dia, ter nosso reservatório de água, nossa cisterna, cultivar isso,
é um dos princípios que a agroecologia traz, né, para que a gente consiga amenizar, né, os efeitos gerados por excesso de falta de água, esses excessos mesmo que a gente vem, como sociedade, vem abusando da terra, né, e que está provado que, né, hoje em dia tem uma planta, né, em Parnamirim tem muita, quase não tem mais nada de planta. Você sai de meio-dia, você sai naquele sol que não tem mais aquele sol fresquinho. Então, a agroecologia também traz essa discussão, né? Então, aplicar a agroecologia dentro da cidade é a gente entender isso, né? Como é que a gente pode interagir melhor, trazendo essa questão, né, desses princípios mesmo, dessa autonomia, dessa segurança e soberania alimentar, né? Massa, bem legal. Ou seja, tem uma perspectiva saudável de relacionamento com o meio ambiente, né? Porque quando você falou sobre a questão de agrotóxico e tal, isso aí é para possibilitar uma maior geração de alimento, privando o alimento de ser atacado pelos insetos naturais, mas aí acaba que, como consequência, a gente se prejudica um pouco, né? Então, a agroecologia é pensar tudo de forma sustentável dentro de um ciclo, né? Parece que é meio utópico, né? A gente pensar. Agora, é possível ter uma perspectiva agroecológica e ainda assim obter lucro? É um caminho. Eu acredito que sim. Tem experiências de organizações, cooperativas, de associativismo, terceiro setor, que consegue ter esse trabalho integrado junto com comunidades e trazendo esse olhar dessa inovação, juntamente com, por exemplo, com a produção. Eu já trabalhei numa pesquisa, lá onde eu fiz faculdade, lá em Sumé, na Paraíba, que dessa pesquisa conseguiu se levar um beneficiamento para uma cooperativa de umbuzeiro, né? Que era uma fruta que estava se estragando lá. Então, viu o potencial da fruta, que se dá na seca, tem um ciclo diferenciado e que dá em abundância. Então, muitas das comunidades estavam tendo aquilo de excesso, estava virando lama, estava virando comida para bicho. E aí teve essa questão desse olhar, assim, né? Então, lá tem uma experiência muito interessante, que é o Festival do Umbu. Então, tem essa questão, né? Então, esse é um dos fatores, né? Então, até a geração de renda autônoma mesmo em casa, você um ciclo, você consegue fazer uma feirinha, você consegue vender. Então, parece princípios autônomos, mas são princípios que a gente são aplicados no dia a dia, assim, sabe? E eu acho que negar essa autonomia é a gente negar o nosso poder. Porque se a gente pode comer e se alimentar melhor, né? Por que não? E saber disso, né? Entendo que tem vários fatores, né, que entram, né, nessa questão, mas também apoiar um produtor orgânico também já é um fator né, que dá também essa autonomia também, né? E também tem vários dos princípios aplicados, né, não só na alimentação, né, mas também na construção, no reaproveitamento de materiais. Eu acho que é sempre um caminho a sustentabilidade. Não tem como você falar que 100% isso é uma coisa que até sair também desse policiamento ideológico de ficar tipo A ou B, né? Então por que não a gente discutir A, C, D, até tem um alfabeto inteiro? Então por que a gente tem que chegar sempre, ficar nesse clima de discussão, né? Mas ainda assim, não categorizar e não levar esse modo de vida em consideração é negar um modo de vida ancestral, porque a gente vivia assim, dessa forma, né? Então, hoje a gente vive dessa forma por causa de um modelo, por causa de uma velocidade que foi exigida a gente, e trazer isso para o nosso dia a dia, nem que seja minimamente apoiando, criando uma rede, conexões, pessoas, eu acho que dá para se até gerar renda, assim, sabe? Não é difícil, não. Acho que essa discussão de renda não tem que ser distante da gente, enquanto pessoa negra, distante dos povos que estão querendo, sabe? Porque é algo que tiram da gente e cobram a gente por algo, né? Nos apropriam da nossa imagem. Então, se a gente tem o poder que é a nossa fala, né? Que é a maior, né? E o conhecimento que ninguém tira da gente. Então, acho que usar isso a nosso favor, né? Pensando em comunidade também é uma forma de resistir dentro desses contextos de racismo ambiental, né? Porque se a gente não
tiver esse olhar atento para essas questões, a pandemia mostrou que a sociedade precisa desse olhar, né? Então, hoje, com esses avanços de inteligência artificial, esses avanços tecnológicos, né? Que a gente fala avanços tecnológicos, mas se a gente desconsidera o fator humano desse processo, tem uma coisa errada nisso, né? Então, a pandemia mostrou para a gente isso, como a gente é de carne e osso, que a gente vulnerável. Como a gente é vulnerável, né? Então, que a gente está brincando nessa terra? Está brincando de Deus? Está brincando de quê? Né? Degradando, destruindo. Uma hora a conta chega, né? Então, pode ver N contexto. Não estou soltando uma praga, né? Eu estou falando que vem acontecendo, né? E que é uma urgência. Hoje as provas de Enem, Caís, fiz a prova do IBAMA, me perguntou a relação dessa tecnologia, desse avanço, né? Dentro dessa perspectiva. Então, é um olhar que fundamental dentro dessa perspectiva, né? E é uma demanda que mundialmente discutida, né? Os efeitos dessa degradação dentro da sociedade e quais são os efeitos disso, né? Para as futuras gerações. E de forma assim, bem sucinta, mesmo direta, quais são as causas do racismo ambiental? A causa do racismo ambiental, eu acho que são as mesmas causas do racismo, só que levada para para uma questão para outras regiões, né? Então, meio que regiões são selecionadas para estar de linha de frente, para receber primeiro dejetos, contaminação. Eu já trabalhei numa pesquisa que era lá no São Francisco, na cidade de Monteiro. Então a gente foi analisar o impacto do que foi aquela construção lá. E, cara, são depoimentos que, se a gente for parar para pensar, e o que é que foi aquilo, você meio que questiona a obra, mas ao mesmo tempo você meio que não tem, sabe? Então, porque foi uma coisa que você tirar as pessoas do seu sítio, seu espaço ali, você tem 2 hectares de terra, né? Então, sua relação com seu vizinho é algo mais distante, né? Então, tirar você de um espaço e colocar em outro, né, gera efeitos, né? Então, distanciar isso do racismo, eu acho que é muito mais nos efeitos psicológicos, assim. Eu não sei te responder, sabe, estritamente assim, porque é algo que não tem como desassociar e, ao mesmo tempo, tá ali meio que maquiado, sabe, numa discussão de desenvolvimento, regiões que vão ser estigmatizadas com discurso de violência, um dos fatores, discurso de violência, que aí você gera medo, e esse medo faz com que você não vá, e você não ir, você faz com que outras instituições assumam o poder, e nessas instituições assumindo o poder vai gerar um confronto, que nessas instituições geralmente não é o Estado se ausenta. Então, quando essas instituições venham a tomar o poder e venham a discutir essas questões, olhando para o povo que está ali, isso vai gerar conflitos institucionais. Então, a gente vai gerar regiões ditas perigosas, ditas vulneráveis, por conta dessa onda, né, de violência que é travestida de racismo, que chega e fala que esse canto não é para ir por conta disso. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí qual a solução? Condomínio. Área verde acaba. Condomínio é a solução. Você fazer um condomínio, você desmata e cria o nome, sei que lá, green. Verde, não vou citar não, porque eu posso até citar errado e verde, esses nomes politicamente corretos, né? E isso é uma questão de quando você cria um muro, né? E aí a gente entra numa questão que são os enclaves fortificados, né? Você cria essa arquitetura que ela exclui a outra pessoa, né? Então, se uma pessoa negra para entrar no fórum é uma dificuldade por causa daquela institucionalidade do fórum, aquelas roupas, tá ligado? Aquela formalidade toda faz com que pessoas não vão, né? Então, um muro, um condomínio também faz com que... Aí eu vejo muito essa relação, sabe, Cris? Acho que anda junto, assim, muito travestido nesse medo. Tô ligado. E é uma parada que, pô, você falando, eu penso muito na questão de tipo, menosprezo realmente, porque assim,
a gente aqui não está discutindo a inviabilização do avanço tecnológico, urbano, não. A gente está discutindo para onde que esse avanço está indo, entendeu? Porque, assim, determinadas pessoas moram ali numa área, a questão, por exemplo, para fazer hidrelétrica, né? Você ali faz o desvio do curso de um rio ali para alagar determinada área, tipo, quem está ali se muda, vai para qualquer outro canto e tal, mas assim, não é simplesmente sair e se mudar e ir para outro canto. É abrir mão de toda a história, toda a ancestralidade, toda a relação social para ir morar em outro canto. E muitas vezes esse deslocamento, né, essa mudança territorial, ela não é feita com cuidado, ela é feita com carinho, e ela não é feita com respeito, né, social e respeito financeiro. Porque às vezes a gente vê que determinada família riquíssima de determinado local, quando vai se fazer alguma coisa nesse terreno, são milhões que os caras ganham. E assim, é um terreno baldiozão, paradão. E vai vender aquele terreno ali. Ele não tem relação nenhuma. É assim, era uma Sesmaria que herdou, que veio de capitania hereditária, que foi ali e tá ali. Ele só tem posse sobre aquele terreno. É diferente de quando vai ter uma desapropriação, né, para seja lá o que for, construção de condomínio ou de elétrica ou passar uma estrada, e tira as pessoas que têm uma relação com aquele local, né? Então, assim, quando você fala do raciocínio ambiental, você fala, eu estou entendendo, né? Diz aí se eu estou no caminho certo do entendimento, menosprezar a relação que aquelas pessoas têm com aquele território e as relações interpessoais estabelecidas ali. E a troco de quê? Lucro. Lucro sobre a justificativa de que é um desenvolvimento urbano. Mas é um desenvolvimento urbano para quem? Para que classe? Entendeu? Olha como é que é tenso. Então, galera... É isso mesmo. Não é? Então, se você está com a gente até aqui, está se conectando e está se indignando junto com a gente, deixe seu comentário aí. Agora é hora de você curtir, você se inscrever no nosso canal, compartilhar essa live, deixe seu comentário, diga o que você está achando, que a gente quer saber de sua opinião. E querendo falar com a gente, querendo falar com o Augusto, está aqui, ó, o Instagram, vai lá e fala, deixe sua opinião, fala o que você está achando. E é uma parada realmente que a gente precisa discutir e discutir com intelectualidade, discutir com ética e responsabilidade. Mas sabe que eu vejo, Augusto, que muitas vezes algumas questões são discutidas por pessoas que não têm competência para discutir ou por pessoas que escolhem uma perspectiva para discutir aquela questão. Então, foca naquilo ali, defende só aquilo ali e não olha as outras perspectivas. É aí onde ocorre justamente a questão da individualidade, que é algo que se não faz parte da nossa filosofia negra, nossa filosofia africana. Nossa filosofia africana é espírito de coletividade, filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque você é, nós somos. Então, assim, se eu sou porque você é, como você se você deixar de existir? Não, a gente está muito envenenado, muito assim, ocultado pela perspectiva filosófica eurocêntrica, né? Ocidental. Então a gente precisa se embebedar mais da cultura africana, da nossa cultura, pô. Exato. E é muito isso, Cris. Para a cultura negra, assim, sabe? A mata, toda essa relação com a terra, com a natureza, é sagrado, assim, sabe? Então, estar, assim, falando essas questões, assim, parte também para um movimento político meu, de acreditar que as matas têm que ser preservadas, ainda mais porque a gente tem que ter sombra, né? Porque não tem condições, está muito quente, muito, muito quente, então eu não quero ter que pagar para ficar na sombra daqui a um tempo, né? Então, a gente já paga quando vai em Ponta Negra, né? 10 conto, 15 conto, um guarda-sol. E é isso, sim, sabe? Quando, nessa pesquisa lá do São Francisco, assim, quando eu ia conversar com as pessoas, era uma depressão, assim, porque as pessoas recebiam dinheiro para demolir suas próprias casas que construíram, sabe, com um período. Então, eu fui percebendo que várias questões simbólicas foram sido passadas por cima por conta desse desenvolvimento, porque no final da conversa eles falavam assim, não, mas é pelo bem da nação, sabe?
esse entendimento, né, de um bem comum, assim, você ir contra isso, né? Mas como isso é violentador, assim, né? Não estou querendo discutir a questão da obra, estou falando dos efeitos dela, né? Então, como a gente discute os efeitos da escravidão para o povo negro, então não é trazendo isso, mas é falando que, ó, aconteceu isso e o ponto é isso, né? Então, outro exemplo lá de São Francisco, as pessoas que a obra estava passando na lateral, assim, a pessoa não tinha água em casa, eu tenho isso em fotografia, a água que eles tinham era num balde super sujo, sujo, e aí eu ia para conversar e eles falavam assim, não, a gente tá assim desde que começou a obra, e a obra já querendo assumir uma questão hídrica de outros municípios, de outros bairros, né, da Paraíba, que já estavam numa urgência maior e que estava sendo alimentado por um grande açude, né, que é o Boqueirão. E o Boqueirão estava secando e o Boqueirão abastecia Campina Grande. Então, tiveram que meio que acelerar a obra do São Francisco. Então, nesse acelero, muitas das pessoas que não tinha água, a água ia para outro canto, mas não tinha água do lado. E aí, como é que você tá ali, você tá vendo a parada, mas você... É aquela lógica, né, do Racionais do final de semana no parque. Olha quanto boy, olha quanta mina, sabe? O pretinho tá ali na esquina olhando, sabe? Então, gera um ódio que você nem sabe que existe. Você não sabe o que você tá sentindo. Então, esse não saber também é um ponto que o colonizador faz com que a gente não saiba. Então, a gente desconectar da nossa ancestralidade, a gente não buscar conversar, se conectar, né? Terapia, sabe? Essa conexão acho que é fundamental, porque a gente olhar para as nossas dores, né? Então, é muito doloroso, sabe? Então, N experiências, N, mil experiências, né? Negativas, mas tem outras mil boas, por conta dessas ideias, por conta dessas redes, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que o racismo ambiental, quando invade os lares, né? Quando invade já entre tudo assim, e isso ser bem segregado e fazer com que o meu final de semana fique comprometido com pessoas de fora que vêm com seus carrões, e eu não sei se eu posso ficar deitado na areia sem saber se eu vou ser atropelado, né? Sabendo que é proibido andar na praia, sabendo que tudo é proibido. Então, qual é o limite disso tudo? O que é que eu vou violar com base nisso? Ah, estou gerando renda para o meu estado. Poxa, seu estado pode gerar renda de outras formas também, através de um turismo que não seja degradante. Não tem como, não tem lógica vir guia turístico de São Paulo para apresentar Nísia Floresta se a gente tem uma reca de guias, baixe na escola, fala assim, ó, me fala uma trilha aí que ninguém sabe, assim, vamos fomentar isso, vamos fazer uma associação, vamos trazer curso de empreendedorismo, vamos trazer curso de atendimento ao cliente para você começar a entender que seu território também tem pessoas no mundo que viajam só para fotografar orquídea. Isso é um mercado possível, sabe? Tem um mercado no mundo que é super rico de pessoas no mundo que viajam para fotografar pássaros, sabe? Isso tem rotas, pessoas do mundo todo fazem isso. Então, aqui tem vários pássaros que a gente observa, que eu observo ali. Então, sabe? Então, Cris, é meio que é ter um olhar empático, cara. É ter um olhar não só com pedras, é um olhar que fala assim, por detrás de algo que se esconde, a grande mina de conhecimento, é o que o Chico Sainz fala. Sabe? Então, nem tudo vai estar assim nas nossas vistas, assim, sabe? Então, a gente tem que aprender a olhar para além, assim, é olhar com o terceiro olho mesmo, assim, é olhar o olhar né, sabe? Então, é isso, é se atentar a essas questões, sabe? Massa. E assim, quando as comunidades marginalizadas são desproporcionalmente afetadas por questões ambientais negativas, a gente pode entender que isso é uma consequência do capitalismo selvagem? A gente está falando muito sobre isso aqui. Sim. Eu acho que o capitalismo tem um grande efeito nisso tudo, que ele confunde todo tipo de relação, né? Todo tipo de relação, quando passa por um dinheiro, já vai para um local de desconfiança, e nesse local de desconfiança vai gerar conflitos, que dentro desses conflitos a gente vai entrando em várias engrenagens que desde a fundação da sociologia é essa discussão,
né, para entender o que foi a grande revolução industrial da saúde mental dos europeus, né? Então, como é que isso, sendo um ponto de discussão da sociologia, né, das ciências sociais, como acho que é da sociologia mais especificamente, né, para esse olhar atento específico, né? Então, quando o capitalismo chega nesse local e ele dita as regras, ele confunde todo tipo de relação e faz com que as relações elas fiquem frágeis, né? Então, a gente não consegue pensar em rede, falar assim, poxa, Cris, vamos pegar esse seu projeto, vamos conectar com ele, vamos fazer essa conexão aqui, dessa conexão a gente vai fazer isso, 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 aquilo. Você vai fazer, poxa, estão querendo, sabe, vai gerar uma desconfiança. Isso é algo que é aquela coisa que fazem com a gente. Pegam nossas histórias, quantas histórias eu já contei e eu vi já sendo usadas, né? Então, passa muito por essa apropriação que o capitalismo faz, principalmente com histórias negras, histórias indígenas, mulheres, né? Mães, né? Há uma apropriação do discurso. E essa apropriação do capitalismo legitima com que tudo vem acontecer, né? Porque vai fazer que, não, eu estou lucrando, então o que eu lucro é importante, mais do que você que não lucra, sabe? Então, a gente entra para essas mesquinharias, sabe? É uma coisa que é muito difícil, assim, sabe? Porque vai mexer com o fator psicológico, né? Quem não tem uma conta para pagar no final do mês, sabe? Você vai no mercado, tá tudo caro, assim. Essa é uma discussão que até dentro das ciências sociais, assim, desde o primeiro período, a gente conversa, e essa é a discussão bem calorosa dentro do discurso. Mas socialista, sabe? Essa discussão socialista de iPhone, não sei o que lá, que soa como uma hipocrisia, mas acho que isso é muito raso ainda para o problema, assim, de fato, né? Acho que o problema do capitalismo é juventude sendo assassinada, sabe? O problema do capitalismo é você deslegitimar pessoas, é você tirar pessoas de onde você mora, sabe? É você chegar e você bombardear outro território porque você acha que a pessoa é menos digna do que seu território ou que você tem um interesse comum, sabe? Então, acho que os efeitos do capitalismo é muito mais esse do que eu ter que usar meu iPhone ou usar algo que vai ser para sabe? Para uma coisa do dia a dia, uma coisa que só para, sabe? Enfim, não é entrar também nesse mérito, mas é também desmiuçar também um pouco dessa condição, porque se a gente for falar isso, o negro não vai poder ocupar nenhum espaço, né? Porque exatamente por outras lutas, né? Então quando a gente meio que alcança, vai ser alvo de crítica, ou tá se achando, ou é fabuloso, ou você é aquilo assado, né? Mas nunca é também um reconhecimento de falar assim, pode escrever também, você pode, né? Você tá estranhando o quê? Sabe? Tô ligado. E assim, contextualizando a discussão e especificando a sua aplicação à realidade do Rio Grande do Norte, como que você enxerga as atrocidades do racismo ambiental na nossa região? As atrocidades no racismo ambiental eu percebo muito na questão do turismo. Acho que o turismo é algo que não foi pensado integrado com as pessoas aqui. Eu sinto que é algo sempre avançando esses estágios, né? Sempre algo que vou passar por cima disso, né? E tem um mito também, né? Que quando você fala assim, negritude Natal, se fala assim, em Natal tem preto, né? Então, eu fiz uma pesquisa na minha iniciação científica que eu analisei o contexto da Paraíba, mas eu consegui, com essa metodologia de análise, eu consegui analisar aqui o Rio Grande do Norte e percebi que aqui, né, não só essa pesquisa que eu fiz, essa análise, mas também saiu no anuário, né, sem ser esse o último, que melhorou não, né? Mudou a rota da violência. E o Rio Grande do Norte estava entre os 5 estados que mais matavam pessoas negras. E aí, como é que a gente vai discutir, como é que a gente entende isso, né? Do nível estatístico e também aplicando para o Rio Grande do Norte. Em Natal tem pretos, só que a sociedade entende, e a sociedade norte-rio-grandense entende que negro é estritamente fenótipos, cabelo crespo, sabe? Algumas características, sem levar em consideração que o negro no Rio Grande do Norte foi miscigenado com índios. Então, se você chegar numa escola ou em qualquer canto aqui, você vai ver as pessoas pele escura, mas com cabelo mais liso, ou com outros traços que caracterizam outros povos, mas que também tem traços negros na cor da pele, mas não
a sociedade, eles não se reconhecem. Também é uma questão de reconhecimento. Então, quando a gente não tem essa discussão escurecida, não vou nem falar clara, porque não é, quando não tem essa discussão escurecida na cabeça das pessoas, é muito difícil a gente reconhecer que a situação do presídio de Alcaçuz, tá ligado? A situação que deixam as pessoas ali, o desmatamento, a situação da desvalorização dos imóveis ali daquela região, tá ligado? Como as questões são tratadas como refugos, são deixados como lixos, realmente lixo mesmo, deixado lá sem coleta. Então, o racismo opera nessas duas vertentes. Você nega que aqui não tem negro e você negar automaticamente que você comete todas essas atrocidades. Então, como é que eu, negro rio-grandense, que não me reconheço enquanto negro, eu vou falar o quê? Eu vou falar que é só mais uma má educação de uma pessoa que não tem consciência ambiental. Mas não, isso está passado que legitima essa pessoa que é mal educada sim, mas essa pessoa mal educada vai jogar o lixo no quintal preto. Vai jogar o lixo nessas áreas que tem pessoas mais vulneráveis, né? Então, é nessa questão, sabe, Cris? É muito sutil. Então, trazendo para o Rio Grande do Norte, eu percebo nesse turismo assim, né? Então, as pessoas saem da sua área, não vai no final de semana na Lagoa, vai para outra área mais distante até, porque se for ali na Lagoa, não consegue, porque um prato é muito caro, ou tem que ficar disputando espaço com barraca, né? Então, já vai alterando a dinâmica, sabe? Então, e vira essa questão só de sobrevivência, né? Tipo, os condomínios estão ali, então vai precisar da pessoa para trabalhar. Então, aí vira essa relação também, que é uma questão também de não emancipar as pessoas, né? Então, a educação também vem nesse fator, nesse sentido, né? O papel dessa discussão dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de associações, dentro de todos os ambientes, que é exatamente despertar essa consciência, sabe? E foi interessante você falar sobre a Lagoa, porque me despertou uma parada aqui. Por exemplo, a Lagoa de Alcaçuz, né? O acesso à lagoa não é interessante, não é viabilizado. É uma estrada de terra, de barro distante, que para você ter um acesso confortável, você tem que ter uma 4x4, né? E quando chega lá também, as barracas, as coisas não são acessíveis. Então, assim, a galera que está ao redor, né, que mora naquele território, não usufrui de forma plena da beleza natural do seu território. Tem que ir para longe, tem que ir para a praia, lá para a Redinha, lá para do meio, que a tendência é ser algo mais acessível, ou seja, se desloca para poder ter o lazer no final de semana, podendo ter o seu ali em casa. E na casa dele, em vez de ele ter lazer, ele trabalha para poder o quê? Dar divertimento para outros que vêm de fora com poder aquisitivo a ponto de acessar aquilo ali. Caraca, meu irmão, tô bugando, hein? Tô bugando. Essa é a ideia. Se essa discussão não gerar isso, não tá entendendo ou não quer, não, sabe? Porque incomoda, assim, sabe? Foi essa sensação que eu vi hoje lá na escola, né? Que é isso, né? É uma discussão que parece confrontar e a gente tenta meio que medir palavras, sendo que não. Isso é uma realidade. As pessoas ali estão cometendo, né, reproduções, né? Então, simples fato de você preferir ir para um outro canto e não que é o seu, mesmo você sabendo que para voltar para casa vai ser aquela diferença danada de tipo, poxa, só tem uma alternativa, final de semana lotado, a pessoa não sai. Porque não tem condução para a Lagoa de Alcaçuz. Não tem condução para a Lagoa do Carcará. Não tem. Você tem que ter veículo próprio para chegar, né? E a Lagoa do Carcará, eu até prefiro, negão, ir para a Lagoa do Carcará, que é mais distante de onde eu moro aqui, do que ir para Alcaçuz por causa do acesso. A Lagoa do Carcará, eu ainda acho o acesso melhor. Tem uma boa área que é paralelepípedo, vai chegando de terra lá na frente. Alcaçuz não, pô. Alcaçuz logo no início é só terra e vai, irmão. Caraca, meu irmão. Então, assim, é punk. E a gente tá falando sobre causas, né? A gente falou sobre causa, mas agora eu quero saber, a gente quer saber quais são as consequências do racismo ambiental para a sociedade brasileira, especificamente para a sociedade norte-rio-grandense.
Acho que o racismo ambiental, ele causa várias questões, tanto ligadas à saúde mesmo. Saúde, você está exposto a tipo de materiais, né? Tipo, teve casos também de discussões de povos ciganos lá no litoral norte, discutindo a... Travou? Mais uma falhinha, mas estamos de volta. Sim, Augusto, estava falando dos povos ciganos. E aí tem uma questão que os povos ciganos estavam trazendo como uma questão ambiental e de saúde, e alertando, é que os parques eólicos construídos na região ali eu não sei especificamente aonde, mas para a banda do litoral norte, assim, aquela hélice, ela emite uma vibração sonora de uma baixa frequência que estava emitindo um som que estava causando transtorno, estava causando um incômodo na cabeça das pessoas, que elas estavam ficando com dor de cabeça de um barulho que, sabe, agoniante. Então, é uma questão também, né? Porque como é que não tem estudo de impacto? Porque tem tanto pesquisador, tanto doutor, tem tanto ouro aí na face da Terra que por que não olhar, né, para essa questão, né? Então, você levar em consideração N coisas, né? Fatores também de biodiversidade, pássaros que tiveram que mudar a rota, que tem aquilo. Então, são essas alterações. São alterações. Então, como é que a gente lida com essas alterações? Né? Como é que a gente lida com essas alterações? Sendo que a gente faz do nosso território o nosso meio que a gente tira nosso alimento, a gente está na agroecologia, né? Se a gente tem a nossa terra ali, que a gente constrói nossa casa de barro, que a gente tá tudo ali nesse mínimo de fazer com que tenha ali, né? A gente tendo essa consciência. E como é que de uma hora para outra isso tudo que a gente faz tá errado? E você chegar e falar que eu tenho que morar num cubículo de 30 metros quadrados, que eu tenho que pagar 300 mil reais, sem saber se eu vou estar vivo para terminar de pagar. Uhum. Como é que isso... O efeito vem assim, sabe? É sempre assim os efeitos disso tudo, sabe? Então, é muito esse atentar, sabe? É muito minucioso, é muito sedutor o discurso do capitalismo, faz você cair em várias questões que no final você está sendo contra você mesmo, assim, sabe? Então, ainda mais tratando território, quando vai ver, você está desmatando tudo e tá. Sem ter sedutor, né? Discurso sedutor, né? Sedutor, então... E é isso, o capital sempre vai entrar, né? Então, você não vai falar assim que isso está fazendo um impacto ruim para ele. Não, vai falar, esses ciganos, vão ficar falando assim. Então, isso é um racismo ambiental. Falar, esses ciganos, tá ligado? Diminui a voz do outro, né? Diminui a voz do outro. Então, eu tô dando um exemplo aqui pra gente também não falar que essa questão é só especificamente da população negra, sabe? Somente falando no Rio Grande do Norte, né? A população indígena sofre, a população cigana sofre, a população negra sofre, a população dos pescadores tem demanda. Então, são vários prismas de conversa. Então, o importante é a representatividade desses povos discutindo o racismo ambiental. Porque o que me dá direito de falar é eu, Augusto Júnior, enquanto pessoa negra, que estou no território ali de Nisa Floresta, construindo minha casa, que está se formando uma associação cultural com esses princípios da agroecologia, da artes integrada ali no Lago Azul, exatamente com esse pensamento, né, da gente pensar numa renda, sabe? Pensar em formação de renda, conectar pessoas, conectar com pessoas interessadas em fazer a diferença, sabe? Levar essa discussão, porque isso eu aprendi no projeto, no PET, né? No PET, né? Ensino, Programa de Educação Tutorial, né? Que é isso, você sair dos muros da universidade. Como é que você sai dos muros da universidade? É você pegar aquilo que você está estudando lá e você aplicar. Uhum. Sabe? Então, isso é muito transformador, sabe? Trazer isso como um princípio. E socialmente está se provando que tem modelo de sucesso, pensando essa forma de se olhar também o empreendedorismo social.
em efeito ao racismo ambiental, porque nada mais forte do que as pessoas que moram no território para falar que ali aquilo está fazendo mal. Então não adianta o prefeito que não vai lá falar que aquilo está bom ou ruim se ele não sabe. Você está entendendo? Não adianta uma pessoa falar para uma pessoa negra que ela não sofre racismo ou que ela não tem que sofrer, sendo que ela nunca passou na pele o que é aquilo. Então, quando a gente fala de ambientalismo, a gente entra numa discussão muito de uma branquitude muito utópica, que não leva em consideração as questões negras, né? Que a gente discute isso, né? Então, é uma discussão mesmo, assim, até dentro da esquerda, que eu não vou falar, assim, de como esquerda e direita, mas que dentro da esquerda também há uma especificidade que nega essa questão ambiental de um racismo, querendo trazer tudo para um modo que invisibiliza essas lutas, falando que não, tá tudo bem, e a gente tem que lutar pela mata por conta disso e disso, sem saber que para outros povos aquilo ali representa uma cultura, uma tradição milenar, tradicional, que conecta, como é o povo de África que veio para cá e teve a questão das folhas, o reconhecimento, trazer sementes, né? Trazer sementes não, né? Mas na medida do possível trouxeram sementes, né? Mas sempre nessa estratégia, né, de disseminar, porque precisa aqui, né? Então, com a semente, o que é uma semente, velho? Você trazer uma semente num navio, você plantar aqui, você ir gerando, e você ir fazendo, e você tendo aquela planta sem você saber para onde você vai, mas você sabe que se você tiver aquela planta e se você tiver uma sombra daquela, você consegue já ter algo que já lhe conecta, né? Então, como é que eu vou negar isso e falar assim, não, isso está errado? É isso que não entra na minha cabeça, né? Então, essa discussão, para mim, é um engajamento político, pensando nessa questão, assim, fala assim, me fere sim, mas o racismo ambiental também é maior, velho. É maior. Tem o racismo ambiental. Então, para o negro, sofre disso tudo, né? Então, ele não tem escapatória, não. A gente tem que estar refletindo, tem que ficar dando resposta, sabe? Então, é isso. Acho que minha motivação maior é só ter meu terreno ali, cara. Pessoas indo lá, pessoas tendo uma opção, pensando um espaço interessante, que saia desse ócio do álcool, né? Nesse espaço do lazer, sabe? Que tenha também essa opção, mas também tem uma opção, tem um teatro, tem uma oficina de fotografia, tem uma oficina de bordado, tem qualquer coisa, tá ligado? Tem um professor disponível para dar uma aula, que às vezes as pessoas precisam e querem isso, mas não tem movimentos, não tem discussão. Então, quando isso para de entrar na prática e vira o esquecimento. Ah, fulano me esqueceu. Ah, eu tô esquecido aqui. E esquece mesmo. E a pessoa vai aceitando, vai passando de geração para geração e fica uma geração esquecida, negligenciada, né? Sem autoestima, que olha para baixo, que chega e faz o que quiser falar e você fica só ali, na posição de receptor, né? É. E assim, para toda a diversidade, a gente precisa desenvolver uma forma de enfrentamento, né? O que é preciso se levar em conta para a gente reagir às atrocidades decorrentes do racismo ambiental? Eu acho que a nossa comunicação de fala mesmo, sabe? Você usar seus meios, você comunicar, mobilizar e falar assim, sabe? Ó, isso aqui é uma questão urgente, isso aqui está acontecendo. Porque só assim, Cris, não adianta eu vir com fórmula, porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já estaria fazendo algo, mas ainda assim sabendo que poderia afetar minha saúde mental, né? Então, é difícil até isso, né? Recentemente, eu pedi um colega meu foi pedir um 99 para mim, aí o motoqueiro viu que era para mim, viu para onde era, tirou o capacete da minha mão e foi embora. Ixi. Sabe? Foi embora, assim, sabe? E aí eu fico como, né? Eu fico com a minha cara lá de tacho, sem saber o que fazer, sem saber como reagir, morrendo de vergonha. E imagine isso, você sofrer isso a vida toda, sua família sofrer isso a vida toda. Eu tive a sorte que eu tenho meus pais que me colocaram, me falaram, né? De tipo, ó, meu filho, você tem que ser 2 vezes melhor. Esse tipo de ensinamento antirracista, né? Que para criança negra, assim, tem os pais que conversam sobre isso, que muitos pais também escondem essa discussão, né? Pensando que vai
como é que se diz? Que vai Proteger o filho, proteger, né? Mas na verdade não vai. Mas na verdade não vai, porque vai fazendo uma coisa, um trabalho reverso, né? Então vai ter que ter um retrabalho de 30 anos, né? Então, e aí é isso, Cris. Eu acho que um dos fatores de reverter isso é a gente comunicar, a gente discutir. E hoje tem iniciativas, tá ligado? Hoje tem investimentos para projetos com essa vertente, porque é uma demanda da pauta. Se a gente for olhar para os projetos do Sebrae, né, esse projeto de empreendedorismo, todos têm esse selo da ODS, né? Então, o racismo ambiental está dessas discussões desse selo. Não só o racismo ambiental, mas como soberania alimentar, que é onde a agroecologia entra, né? Um dos princípios. Então, essas questões está sendo discutida mundialmente, né? Então, acho que trazer várias perspectivas, não só a minha, mas outras pessoas discutindo, trazer isso para dentro do ambiente escolar, trazer que essa discussão não seja um tabu, né? No sentido de que o racismo já é um tabu, imagine ambiental, se ambiental já é coisa de esquerda, racismo já é coisa de preto falando, e racismo ambiental é coisa de preto de esquerda, sabe? Aí começa a juntar tudo, aí vai virando um conglomerado de ideia que no final das contas não sai de nada, assim, sabe? Então, para mim, assim, é um ato político discutir, falar sobre essas questões e levar para âmbitos escolares, âmbitos institucionais, para que essa mudança seja minimamente. Se a gente consegue conversar com o dono do mercadinho do bairro, que ele pode reduzir o lixo dele, e essa iniciativa for outra pessoa ver isso como um modelo interessante, que funcione, que gere impacto, gere renda, com reciclagem, por exemplo, por que não? Então a gente consegue mudar a nossa comunidade, consegue mudar a nossa casa, tendo consciência de trocar separar o lixo, fazer essas coisas que no dia a dia é difícil mesmo de se fazer, né? Não é uma coisa que não está intrínseca na gente, né? Então fica muito nessas questões assim do dia a dia também, né? E a gente também, quando pensa também na questão financeira, também porque a gente também não teve uma educação financeira que faz que a gente tenha essa autonomia, né, de entender quais são nossas prioridades, nossos gastos, né? Então, fazer com que as pessoas não entendam das suas finanças faz com que as pessoas entram em créditos e que vão se enforcando, pagando contas que não sabe gerir. Isso também é um efeito também que faz que ludibria a gente, né? Vão dar crédito, mas não vão dar o questionamento. Você falando a respeito de efeito, né? O racismo ambiental é um problema complexo, né? Que envolve questões sociais, políticas, econômicas, como a gente vem falando aqui. E quais são, Augusto, os desafios e perspectivas em relação a isso atualmente? Você já falou alguma coisa, mas eu gostaria que você só frisasse aí pra gente. Acho que o desafio é trazer essa discussão como algo mais próximo do dia a dia da gente, sabe? Que não fique específico para um período. Para classes, né, de discussão também, né? De discussão, para que as pessoas não se sintam ofendidas quando a gente fala de branquitude. Não, sabe? Para que isso não seja... Porque quando a gente fala isso, não é algo que a gente está falando da pessoa, a gente está falando de uma estrutura que vem por trás. Então, quando a gente perde o tempo discutindo para a pessoa que a gente não está falando dela, já é muito tempo que a gente perde. E às vezes até um aliado que a gente está ali conversando, mas... Aliado não, né? Porque está questionando isso, não é aliado, mas uma pessoa que a gente pode falar, né? Que na política, falar adesão, né? Que a gente conseguiu fazer reverter. Então... é mais essa questão, Cris. É meio que trazer que essa discussão não seja um tabu, né? O racismo não seja um tabu nas escolas, para que não... que senão, se a gente não consegue discutir o racismo, como é que a gente vai discutir a questão ambiental? Então, são duas questões complexas e elas se unem, né? E as pessoas, empresas e grandes multi-empresas estão se beneficiando com esse não saber questionar sobre isso, sabe? Augusto, a gente está chegando ao final da nossa trocação de ideia. Eu gostaria que, em relação ao racismo ambiental,
se deixasse algumas orientações aí, quais orientações você deixa para os órgãos governamentais, tá? E para os jovens da sociedade brasileira. Quais são as orientações que você deixa aí pra gente? Eu acho que conhecimento é algo que eu, né, falo que é algo libertador mesmo, né? Então, e é assim, né? Depois que essa sementinha dessa discussão é plantada na sua cabeça, a pessoa nunca é mais a mesma, né? Você nunca tem esse olhar de aceitação, né? Você nunca sempre vai ter esse olhar questionador, né? Então, para as pessoas, para os jovens, para todo mundo, assim, acho que sabe, trazer mesmo esse espaço de discussão mesmo, até de ambiente institucional, ouvir as pessoas, né? Entender como é que os efeitos disso dentro dentro do andamento das coisas, né? Como é que isso pode melhorar, né? Como é que a gente pode melhorar sendo integrado com a natureza, né? Então, é sempre uma questão, assim, né? Porque é difícil discutir racismo, é difícil discutir questões ambientais, e é difícil quando a gente traz isso para dentro do ambiente institucional, né? Porque são pessoas operando com interesses, né? Que correspondem a uma estrutura, cultura, mas é trazer mais latente mesmo essa discussão, assim, sabe? Acho que não tem outro jeito, né? Então, a internet é algo que está potencializando muito essa discussão, está colocando pessoas que não tinham, né, possibilidade de falar, e hoje a câmera pode, faz o Instagram, você tem uma coisa assim, uma conexão que você consegue acessar, né? Então, é isso que eu digo, acho que conhecimento é primordial, né? Se terá. Tem as demandas, né? Tem o site da ONU, né? Tem toda essa discussão mesmo, assim, como é que está se pensando no nível mundial mesmo nessa discussão mesmo, sendo que é uma coisa emergente, né? Então, desde esses congressos para discutir clima, essas questões todas, né? Então, essa questão social e ambiental também agora entrou, né? Então, é complexo e, assim, institucionalmente as empresas meio que estão recebendo investimentos, estão recebendo apoio, né? Quando traz essa perspectiva, então, quando tem essa questão de equidade racial, né? Quando a empresa está discutindo quais impactos que a empresa está fazendo no território, questão de sustentabilidade, já é uma pauta que as empresas têm que atender, né? Já não é mais uma coisa que, tipo, é uma demanda de esquerda ou de direita ou blá, blá, blá. É uma coisa que tem que ser feita, porque senão, né, tem pontos aí que para o ranking, né? Então, acho que é mais isso, Cris, conhecimento e ouvir mesmo, né? Tô ligado. Então é isso aí. Augusto, muito obrigado pela sua presença, por bugar a nossa mente, né? Na verdade, por jogar luz, né, naquilo que estava obscurecido, né? As coisas estão na nossa cara, mas a gente precisa jogar luz ali, né, para poder ver, enxergar. Então, assim, muito obrigado por esse momento, por esse maravilhoso. Eu saio dessa live realmente, assim, com a mente em expansão, e eu creio que todos que estão nos assistindo também, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Você que nos assistiu até aqui, tá? Ainda não nos segue, siga aí no nosso canal, curta aí, comente. Se quiser falar alguma coisa com a gente, ó, com o Augusto, o Instagram tá aqui, vá lá, comente, tá? Sugira próximos temas, sugira próximos co-criadores, co-criadoras. E lembre-se que essa live é sinistra porque ela é por você e para você, tá certo? Augusto, meu parceiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Quer falar mais alguma coisa aí pra galera? Não, só agradecer mesmo e dizer que estou aberto para discussões. Quem quiser entrar em contato para fomentar essa discussão, levar para outros ambientes, também eu sou super disponível. E é isso, só agradecer mesmo e espero que tenha surtido efeito, né, nessa olhar, se atentar para essas questões, né, que tá no nosso dia a dia e a gente não precisa ir para longe, né? Basta a gente ir para uma rua e não ver uma árvore e para a gente lembrar que como é importante uma sombra. É. Augusto, meu parceiro,
Muito obrigado, hein? Forte abraço, forte abraço. Valeu, até mais, meu irmão. Valeu. E essa foi a live sinistra de hoje. O Carlos Augusto aí, trocação de ideias sensacional, fenomenal. Lembra você que essa live é o oferecimento da Barber House, a minha, a sua, a nossa barbearia, e da Gutierrez Pizzaria, sem sombra de dúvidas, a melhor, ratificada, hein? A melhor pizzaria de Parnamirim. Valeu, um forte abraço, um bom feriadão para você, descanse e vai curtir a lagoa, vai curtir a praia e até mais!